Ni hao e olá a todos! Já tomaram água quente hoje? Passo aqui para avisar com muita alegria que estamos continuando nossa segunda dinastia da história chinesa, a dinastia Shang. Passando aqui então com a nossa primeira parte. Mas não se preocupem, pois em breve a segunda já está quase pronta e logo mais será lançada. Além disso também, vamos agora começar a postar vídeos de temas específicos da história chinesa e história asiática em geral. Isso pois, história chinesa especificamente, que é o foco, sendo tão longa e cheia de tantos temas, acaba não dando tempo de abordar todos, né? Então, certos temas aqui que encontrarmos e acharmos relevantes, a gente vai, então, ter vídeos inteiros só para eles. Então, fiquem ligados e vamos agora, então, para a nossa aula da história da dinastia Shang. Os escritos mais antigos já encontrados até então na história chinesa. Uma rica e sofisticada produção de bronze, reis xamãs, um reino expansionista, onde mesmo mulheres pegavam em armas. Histórias inspiradoras que tiveram releitura em épicos de fantasia. Uma enigmática e poderosa rainha guerreira, que é muito esquecida, porém redescoberta mais de 3.000 anos depois. Essa é a segunda das 3 dinastias que iniciam a história chinesa. O grande representante da Era do Bronze na história da China. Hoje visitaremos a dinastia Shang. A dinastia Shang, ou também conhecida como Yin, é tradicionalmente conhecida como a segunda dinastia chinesa, sendo datada possivelmente do século XIII antes da Era Comum. Desde muito cedo, era uma sociedade complexa, militarizada e agrícola, e que já domesticava o cavalo. A dinastia Shang foi a primeira dinastia histórica indiscutível da China. Durante o reinado dos Shang, os reis governavam um vasto grupo de súditos de reis menores. Tudo isso dos seus centros administrativos que estavam no coração cultural e celeiro dos primeiros séculos e milênios da civilização chinesa, o Vale do Rio Amarelo. Nessa era, elefantes e rinocerontes ainda vagavam por essas regiões. A dinastia Shang frequentemente estabelecia alianças e relações diplomáticas com seus vizinhos, sendo assim uma forma útil de facilitar a administração do seu reino em constante expansão, principalmente numa época onde ainda tínhamos muitas restrições quanto meios logísticos e de comunicação. Estudos modernos revelam que parte da população de Shang tinha ancestralidade em povos diversos fora da região do Rio Amarelo, o que pode ser um reflexo dessas políticas de assimilação e aliança com outros povos, algo que nós já víamos desde dos nossos estudos sobre a dinastia Xia nos vídeos anteriores. Os Shang eram agressivos na utilização de tudo que fosse útil e que encontrassem. Logo no início da sua história, técnicas avançadas de bronze floresceram. A China do Shang entrou de cabeça na Idade do Bronze, e ferramentas agrícolas e armas de bronze foram amplamente produzidas, o que levou tanto ao enriquecimento da sua sociedade como a sua força militar aumentando. O símbolo do expansionismo Shang foi sem dúvida a carruagem de guerra, pois nessa época eles já haviam adotado com bastante entusiasmo essa arma que provavelmente teve origem nos povos nômades das estepes e das regiões ocidentais. Os Shang fariam uso de todo tipo de arma que conseguissem produzir, mas sem dúvida as carruagens de guerra eram a espinha dorsal de seus exércitos, com os quais frequentemente realizavam incursões e expedições punitivas, e mesmo coleta de tributos e de indivíduos para serem sacrificados ou escravizados. Para além do campo de batalha, a cultura do Shang e a maneira com a qual os funerais eram conduzidos mostra a posição social dos indivíduos que encontramos. Os nobres recebiam funerais complexos e vários objetos de uso diário eram enterrados. E até mesmo os seres humanos, que seriam alguma espécie de servos ou mesmo indivíduos escravizados.
era uma cultura marcada por forte do que entendemos como animismo ou xamanismo hoje em dia, e pela prática de sacrifícios humanos. Então, como já vimos que a guerra tinha uma grande importância na cultura do Shan, isso também se refletia na sua religiosidade, como vimos, tanto objetos pessoais do indivíduo estão enterrados com eles, o que inclui armas, como também as batalhas eram sempre precedidas por rituais de adivinhação. E é aqui que vemos como vai surgir a escrita chinesa de fato. Esses rituais de adivinhação, que vamos abordar com mais profundidade em breve, podemos saber aqui por enquanto é que a forma mais antiga que temos conhecimento até então sobre a escrita chinesa está intimamente ligado à prática de adivinhação. Encontrada então a escrita nos tais ossos oraculares, ou conhecidos em chinês como Jiaguan, eles fazem parte dos rituais do Shan e revelam para nós dados a respeito das suas crenças, interesses dos governantes e outros aspectos da vida desse período. Trata-se de uma dinastia que, do ponto de vista arqueológico, contamos com uma grande quantidade, bem significativa, de vestígios, principalmente em relação à sua antecessora, a dinastia Xia, o que corrobora para uma aceitação maior da existência de Shang de fato. Assim, teremos informações que complementam o que as fontes escritas posteriores, né, da história oficial chinesa falam sobre esse período, pois algumas coisas nós vamos ver que batem, né, com o que a gente encontrou da arqueologia da dinastia Shang e outras coisas que mais ou menos ou nem tanto. Quando acabarmos nossa conversa sobre a dinastia Shang e ir para a próxima, a dinastia Zhou, vamos ver que ela herdou muitos aspectos da dinastia Shang. Então veremos como a transição de Shang para Zhou também foi uma coisa que a gente tem uma narração da época mesmo nos textos de Zhou, que já são bem distintos dos textos da dinastia Shang. Mas sem nos apressarmos, vamos ver um pouco aqui então. Segundo lendas, o ancestral da dinastia Shang teria nascido depois que a sua mãe comeu um ovo de um pássaro negro, o que resultou no seu nascimento. Os ritos de adivinhação parecem ser a principal forma ritualística durante a dinastia Shang e se relacionam com o próprio advento da escrita. Veremos adiante que fontes oraculares parecem apontar certas divergências com os conteúdos posteriores da história oficial imperial chinesa, uma vez que tem um gap ainda de tempo muito grande entre essas duas épocas, né? Então, os textos ritualísticos da dinastia Zhou, sua sucessora, entendem o Shang da seguinte forma: as pessoas de Yin cultuavam fantasmas e espíritos, e os governantes comandavam o povo a respeitá-los. Colocavam os fantasmas e espíritos em primeiro lugar, enquanto que os ritos e etiqueta ficavam em segundo. Colocavam as punições em primeiro lugar, enquanto que as recompensas ficavam em segundo. Por isso, a doutrina política deles era respeitável, mas não amigável. Com a decadência dessa doutrina política, o povo se tornou indissoluto e inquieto, agindo competitivamente e sem senso de vergonha. De fato, a religiosidade era expressa fortemente nos sacrifícios rituais, o que veremos como tem vínculos com outras formas ritualísticas que existem até hoje na cultura chinesa, principalmente a cultura chinesa dos Han. Aqui é o embrião da ideia de unir a autoridade política e uma espécie de legitimidade espiritual, talvez não religiosa num sentido tão institucional, mas sem dúvida ainda usando do sobrenatural
como método de legitimação, a ser expressa na figura desse rei, que também é o maior xamã. Os Shan surgem, então, como antigos vassalos da dinastia Xia, oferecendo respostas para a decadência vivida nos tempos tardios da dinastia Xia. Assim encontramos discursos legitimadores a respeito da derrubada da dinastia Xia, assumida no poder por parte do Shang. O céu novamente dá a luz ao homem de inteligência para regular. O soberano de Xia tinha sua virtude totalmente obscurecida, e o povo estava em meio à lama e carvão. O céu, então, presenteou o rei com valor e prudência, para servir como sinal e diretor das inúmeras regiões para continuar os velhos caminhos de Yu. Agora você está seguindo o curso correto, honrando e obedecendo à designação do céu. O rei de Xia era um ofensor, alegando falsa e caluniosamente a sanção do céu, para espalhar suas ordens entre o povo. Por essa razão, Shang o encarou com desaprovação, fez com que nossa dinastia Shang recebesse sua nomeação e o empregou para esclarecer as multidões. Reverenciar e honrar o caminho prescrito pelo céu é o caminho para preservar a nomeação favorável do céu. O rei disse: venha, multidão do povo, ouça todas as minhas palavras. Não sou eu a criança que ousa realizar um empreendimento rebelde, mas para muitos, os crimes do soberano de Xia. O céu deu a incumbência de destruí-lo. O soberano de Xia é culpado, e como temo Shang não ousaria não puni-lo. Agora vocês estão dizendo, quais são os crimes de Xia para nós? O rei de Xia exaure em todos os sentidos as forças de seu povo, e exerce opressão nas cidades de Xia. Suas multidões tornam-se inteiramente indiferentes ao seu serviço, e não sentem nenhum vínculo de união. Essa é a atitude do soberano de Xia, e agora devo ir puni-lo. Vemos uma sofisticação no processo de legitimação, pois é dito já que o soberano de Xia já perdeu a virtude, e que a divindade do céu, ou também conhecida como Shangdi, dotou o rei de Shang com as mesmas virtudes do próprio fundador da dinastia Xia. Então, temos uma prerrogativa de continuidade. Essa é uma palavra importante, continuidade, nas práticas entendidas como adequadas e corretas para governar essa civilização, isso que vai se tornar o que entendemos hoje como civilização chinesa. Então, introduzindo um pouco sobre o final da dinastia Xia, então, é dito que o seu último rei teria se desviado do que seria o caminho correto proposto pelos céus ou pelas múltiplas divindades ancestrais. E aí ele começa a usar o seu poder de forma irrestrita, o que resultou num colapso da sociedade de Xia, necessitando então de uma transformação urgente para que sobrevivesse esse seu legado civilizacional e cultural. Então, a derrubada da dinastia Xia vai ser encabeçada por um membro então desse clã que teve essa origem aí mitológica. Então, esse indivíduo vai ser chamado de Tang, ou Shang Tang, e ele, enfim, justifica a tomada de Xia, né, dizendo que então o último rei deles, Jie, estava oprimindo o povo, estava abusando do poder, estava impondo condições de vida muito difíceis, era uma pessoa que gostava de executar pessoas a bel prazer, que ele estava mais interessado a prazeres mundanos do que assuntos do Estado. Então, a tomada de poder não significou uma rejeição de tudo que a dinastia Xia representou. Pelo contrário, pelo menos de acordo com essa historiografia tradicional chinesa, nós vamos vendo que é difícil até mensurar em que ponto Shang herdou ou conservou aspectos de Xia. Mas o que importa é que nos é contado, nos é narrado, e vai ser assim por todas as dinastias, né?
que não é uma rejeição da sua dinastia antecessora, mas muito mais a retomada do caminho certo em que ela estava fazendo. Até mesmo, então, nesses textos canônicos, ou seja, fora ainda do que a gente está falando da arqueologia, a gente vê esse esforço textual de discurso para colocar essa continuidade entre as dinastias. Então, essa é a primeira vez que isso acontece, pelo menos que a gente saiba até hoje. Então, vamos lá para a citação. Antigamente, os antigos reis de Siá cultivavam seriamente sua virtude, e então não houve calamidades do céu. Os espíritos das colinas e rios também estavam todos em tranquilidade. E os pássaros e feras, os peixes e tartarugas, todos desfrutavam de sua existência de acordo com sua natureza. Mas seu descendente não seguiu seu exemplo, e o grande céu então enviou calamidades. Nosso rei Jeshan exibiu brilhantemente sua destreza sabiamente. Pela opressão, ele substituiu sua generosa gentileza, e milhões de pessoas deram a ele seus corações. Então essa foi a nossa primeira parte sobre a história da dinastia Shang, e em breve a segunda parte já estará pronta. Agradeço muito então aqui a presença, a participação, o apoio de todos. E continuamos a nossa discussão aqui na caixinha de comentários ou em outras plataformas. Qualquer dúvida, sugestão, continuamos a conversa aqui. E em breve temos então o nosso vídeo especial aqui com um tema muito interessante que vai envolver China, Japão e samurais. Então fiquem ligados. Até a próxima e não esqueçam de tomar água quente. Zaijian!